Porque a Polícia Militar aqui de São Paulo concedeu, mediante uma portaria publicada hoje, a ida do Tenente-Coronel Geraldo Leite Rosa Neto para a reserva da corporação. Com isso, o oficial que é réu por feminicídio e também fraude processual e está preso preventivamente, ele se aposentou e receberá agora cerca de R$20 mil por mês. O tenente-coronel foi preso em março após a esposa dele, a policial militar Gisele Alves Santana, ser encontrada morta no apartamento em que o casal morava, no dia 18 de fevereiro. Na portaria de inatividade consta que a ida para a reserva foi concedida mediante pedido do tenente-coronel. Segundo o texto assinado pela diretoria de pessoal da PM, Geraldo Leite terá direito aos vencimentos integrais e poderá seguir recebendo o salário. Quero começar com o delegado Palumbo para analisar toda essa situação, delegado, e a gente está assustado com o número de feminicídios aí que estão sendo registrados por todo o país. E você tem razão, né? A cada 24 horas, 4 mulheres perdem a vida, de cada 5 medidas protetivas, um feminicida vai lá e mata. Mulher, e a aposentadoria do coronel é uma vergonha. Se fosse um soldado, se fosse um cabo, se fosse um sargento, se fosse um tenente que está lá no início da carreira, mas não saía isso rápido nunca. Nunca que isso ia sair rápido, porque quando esse pessoal, eu converso muito com o chão de fábrica, tenta aí qualquer tipo de benefício, uma aposentadoria, demora e demora muito, mas alta patente, aí é rápido, né? Numa velocidade, é a velocidade da luz. E se fosse delegado, antes que comece a me criticar, iria falar a mesma coisa. Se fosse um delegado classe especial, aí ia demorar poderia ter tomado banho porque acaba atrapalhando. Realmente passou por cima da patente inferior que estavam lá, provavelmente praça, ou talvez um tenente, um coronel, né? E aí agora aposentado com rendimentos integrais. Isso é uma vergonha, é uma barbaridade, é um tapa na cara da sociedade. Eu fico imaginando aí o soldado, o cabo, o sargento, né? Aquelas pessoas que estão lá na linha de frente, que aliás levam as polícias nas costas, não só da polícia militar, mas o investigador, o escrivão que leva a polícia civil nas costas, vendo isso daí e tentando se aposentar, mas nunca que isso ia sair rápido. Dávila, esse tema também tem levado muita discussão, é a questão dos juízes, né, magistrados, e agora também nós temos aí a questão que envolve a Polícia Militar de São Paulo. Qual que é a sua avaliação? Endosso as palavras do meu amigo Palumbo. É uma vergonha, é um descalabro. Essa história de pessoas que cometem crime, são aposentadas e recebem integralmente o salário. O que é isso, gente? As pessoas parecem que não têm noção do absurdo que isso representa. Isso é um tapa na cara, sim, da população. Aquela que acorda todo dia, trabalha 5 meses por ano, de janeiro a maio, para pagar imposto. E onde é que esse dinheiro do imposto está indo? Cobrir rombo de estatal, pagando o salário alto da companheirada e, além de tudo, aposentando o criminoso com salário integral. Isso é uma vergonha. Tem que acabar imediatamente. O Brasil precisa acabar com essa política de privilégios. Eu espero
que nós tenhamos um candidato a presidente da República da direita que tenha coragem de colocar o dedo na ferida e falar que vai acabar com todas essas mamatas, esses privilégios, que na verdade mostra o abuso do Estado em relação ao indivíduo. Então, está na hora de acabar com essa república de privilégios e com os intocáveis do Estado brasileiro. Só assim nós vamos mostrar que uma democracia séria começa com um princípio muito claro. A lei tem que ser igual para todos. Lugar de casta é regime aristocrático, não tem nada a ver com democracia. Está na hora de colocar um ponto final nessas barbaridades, nesses privilégios imorais. Roberto Mota sobre esse tema. Mota. Quem comete um homicídio deveria receber a punição mais dura possível. Na minha opinião, prisão perpétua ou até pena de morte. Nenhuma dessas possibilidades existe no Brasil. Aqui, assassinos cometem crimes hediondos e em menos de 10 anos já estão de volta às ruas. Foi o que aconteceu com o assassino do menino Lucas Terra, na Bahia. Foi o que aconteceu com os assassinos do jornalista Tim Lopes e com os assassinos da atriz Daniela Pérez. Isso não é a exceção, isso é a regra. A responsabilidade disso é da ideologia de esquerda. Delegado Palumbo, a gente está acompanhando, como o senhor falou até nas estatísticas, infelizmente o aumento absurdo dos feminicídios, e um caso como esse, que envolve aí um policial militar de alta patente, quer dizer, chama a atenção. Como é que a população entende um negócio desse? Entende que no Brasil vale tudo. Que se fosse um policial de baixa patente, já seria preso primeiro mais rápido. Eu não tenho dúvida disso. Ele não ia tomar banho se fosse um soldado, um cabo, um sargento. Ele não ia falar, não, pera um pouquinho que eu vou tomar um banho. Mas nunca que ele ia fazer isso daí. Aliás, ali está tudo errado. Desembargador, ele tem que atuar no fórum. Ele não tem que atuar num local de crime. Não deveria entrar. Nem desembargador, nem deputado, nem senador. Nós não estamos acima da lei. Nós deveríamos dar o exemplo. Jamais ele deveria entrar lá. Ligou para o desembargador. É tenente-coronel. Não, eu vou tomar um banho. Vou tomar um banho e pronto, acabou, porque eu mando. É mais ou menos isso que aconteceu. Então tá tudo errado. E agora a aposentadoria de 20 pau por mês. Enquanto um soldado que ganha 5, se fosse ele, estaria preso. Mas ele ia se aposentar, sabe quando? Nunca. Nunca mesmo. Ia ficar demorando, retardando, inventando um monte de documento, como acontece. Mas é oficial, é tenente-coronel. E se fosse delegado, classe especial, esses que estão aí na diretoria, também ia acontecer a mesma coisa. Afinal de contas, a gente está no Brasil, né? Aonde não deveria ser, mas quem pode mais. Da sua filha e ao mesmo tempo diferente. Se é um mero soldado, receber a punição dura, vai ficar encarcerado e não tem nenhuma moleza. Agora, por ser uma pessoa de alta patente, é isso aí. Acontece isso com policial de alta patente, acontece com os juízes, que também são pegos cometendo crimes. E aí, qual é a punição? A punição é aposentá-lo e receber de maneira compulsória aquele grande salário maravilhoso pro resto da vida. Isso é punição? Isso é premiação. Acho que a gente não sabe diferenciar entre premiação e punição no Brasil. Este é o retrato da impunidade no país. E isso precisa acabar, porque impunidade no Brasil é sinônimo também de privilégios, de pessoas intocáveis e que estão acima da lei. Isso não existe numa democracia de verdade. Uma situação que ninguém entende, né, Mota? A resposta para essa situação e para outras situações está na impunidade estrutural do Brasil.
É muito difícil você encontrar no Brasil um caso de um crime violento que tenha sido punido de uma forma que satisfaça o senso de moral e justiça das pessoas. Isso é um processo que vem acontecendo há muitas décadas, resultado da infiltração da ideologia marxista na justiça criminal brasileira. É por isso que o criminoso brasileiro tem direitos e benefícios desconhecidos no resto do mundo, como a absurda ideia da progressão de regime. O sujeito é condenado a uma pena e ele só cumpre efetivamente uma pequena parte dela. Há casos em que criminosos como estupradores já começam a cumprir a sua sentença no regime semiaberto, em prisão domiciliar. Então, para mudar isso, o Brasil já começou a dar os primeiros passos, como, por exemplo, com a lei antifacção, que para os crimes ligados a facções criminosas já impõe o cumprimento de uma grande parte da pena. Mas isso não é suficiente. Para que a gente veja a justiça acontecendo, é preciso varrer a ideologia socialista do nosso sistema de justiça criminal. Delegado Palumbo, o senhor já tinha falado da dificuldade, né, de discutir penas mais severas, duras em Brasília. Por que é tão difícil punir justamente os criminosos aqui no país? Bom, primeiro, porque a esquerda não quer. Basta você ver os projetos de lei que eles apoiam. Ou basta ver na última legislatura quem votou contra o fim da saidinha, por exemplo. Eu mesmo tenho um projeto de lei para acabar com a progressão de regime em casos de crimes graves, hediondos, inclusive o feminicídio. Não tem nenhuma assinatura de nenhum deputado do PT e do PSOL. Depois eles ficam esbravejando aí nas redes sociais, né, gritando, falando, igual uma gralha e só para conversa para boi dormir. Que eles falam uma coisa, mas lá em Brasília não fazem outra. E desafio, quem não acredita em mim, vê lá se algum deles assinaram uma proposta de emenda constitucional para acabar com a progressão de regime somente em casos de crimes hediondos. Eles falam uma coisa, mas na hora de votar se esquivam, não querem votar. Aí fica difícil, aliado a um judiciário que muitas vezes serve café e coloca o casaquinho no preso na audiência de custódia. Aí é quase impossível a gente mudar o cenário desse país.